Bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, doutora Guta Maranhão, nesse programa que eu estou super feliz em trazer convidados incríveis para vocês, para trazer sempre novidades, orientações estruturais, energéticas, experiências de vida. Hoje eu tenho o prazer de receber Lu Dias, que é uma pessoa incrível, era uma super executiva, trabalhava no meio corporativo e decidiu viver o seu propósito. Lu, seja muito bem-vinda. Eu quero que você fale um pouquinho, por favor, para todo mundo, sobre a sua experiência e como você fez tudo isso. Que coragem, mulher! Você foi para uma região bem mais natureza. Conta tudo para a gente. Oi, Guta, todo mundo que está assistindo, a doutora Guta aqui, mas eu vou continuar te chamando de Guta. Guta, Então, claro. que ao longo da vida, muitas pessoas me inspiraram para ter essa coragem. E é realmente uma coragem. Acho que para nós mulheres, o fato de chegar nesse planeta sendo mulher já é um ato corajoso. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. E a gente tem que se superar a cada etapa da vida, desde o colégio até pós-formada, pós-graduada, mestrada, enfim. Eu fiz isso. Eu passei 32 anos no meio corporativo, audiovisual. Eu era, até o dia 1º de fevereiro desse ano, diretora executiva do Grupo Bandeirantes de Comunicação, qual eu me orgulho profundamente. Nos últimos 10 anos, eu fiz uma toada só de realizações da Band, nas TVs fechadas do grupo, nas rádios, no jornal que existiam, e foi um trabalho maravilhoso. E eu fui e voltei para a Band muitas vezes ao longo dessas 3 décadas, porque a Band tem um pouco disso, a gente vai e volta, é meio que uma casa de mãe. Mas já fazia uns 2, 3 anos que eu sentia algo batendo muito forte, assim, pedindo socorro para sair, eu não sabia o que era. Eu adoeci algumas vezes, eu tive um processo nos últimos anos de alguns cânceres, e câncer, quando a gente vai estudar na linguagem do corpo, quase sempre é uma mágoa, alguma coisa que você não está conseguindo exprimir. E eu fui fazer essa busca, porque eu saía da quimio e voltava para a TV, tipo, nada me chateava, porque eu estava, de uma certa forma, vivendo meu propósito lá. Eu sempre quis trabalhar onde eu trabalhava, com o que eu trabalhava. Eu já estava até batendo no teto, não tinha muito mais para onde crescer, sendo mulher no grupo que eu estava. As minhas atribuições, tipo diretora executiva de criações visuais do grupo, era tudo que eu podia almejar, até muito mais do que eu teria almejado. Mas o coração gritava, assim, sabe? Eu não sei se quem está nos ouvindo já passou por isso. Você está num lugar, você está ganhando super bem, você tem todos os mimos daquele cargo pomposo, a vaga certa, no melhor estacionamento, você tem... Se entrar alguma zoada de barulho de obra, porque eu estou numa obra, estou na obra do Religare agora. Pois é, a Lu foi super gentil, né, Lu, de conseguir fazer essa gravação hoje. Te agradeço, porque eu queria muito te apresentar ao pessoal. Você tem uma história fantástica para compartilhar. Obrigada por estar mesmo com essa obra toda aí, podendo compartilhar com a gente. Obrigada a você pelo convite, imagina. É só para se entrar um barulho de zoada de obra, estamos numa obra. E que, aliás, obra, gente, é uma outra pauta interessantíssima. Você tem que estar preparada para uma obra, especialmente para o acabamento da obra. E aí, vivendo todas essas coisas charmosas de você ter uma sala com a sua placa, podendo realizar o que você sonhou, com uma equipe brilhante, com pessoas muito talentosas ao meu lado, colegas, alguns que eu admirava muito, alguns nem tanto, mas isso faz parte da vida. E o coração continuava apertado. Quando veio a pandemia, a gente teve a possibilidade de experimentar novos formatos. E como eu era do grupo de risco 1 da televisão por causa do CA, o dono, o presidente, falou assim, pelo amor de Deus, você não aparece aqui, você fica em casa e trabalha home office. Eu acatei tipo, no 1º e no 2º mês. No 3º eu já não aguentava, já voltei para a TV, eu ia de luva, 3 máscaras, eu parecia um ET, com tanta proteção, mas ia para a TV. E eu estava feliz realizando o que eu estava, mas, ao mesmo tempo, algo me chamava para outro lugar. Meu irmão e minha mãe vieram para o Nordeste e acabaram chegando em Bananeiras, na Paraíba, que a gente nem conhecia,
mas a gente tem um carinho especial pela Paraíba. Minha família veio para o Nordeste há muitos anos, eu morei muito tempo aqui. E eles acharam Bananeiras como um lugar que era na serra, fazia frio, era perto de uma capital e tinha uma super infraestrutura. E eu vim visitá-los e me apaixonei pelo lugar. Aí eu comecei a ficar uma semana aqui, 3 em São Paulo. Aí depois eu fiquei 2 aqui, 2 em São Paulo. Aí daqui a pouco eu estava ficando 3 aqui, 1 em São Paulo, porque dava. Mas eu fui melhorando de uma forma tão absurda, de saúde mesmo, e quando eu comecei a voltar para São Paulo, meu corpo doía, mas doía mesmo, era quase que uma dor na alma, tipo, sério, eu amo São Paulo, mas o fato de ter que estar em São Paulo obrigatoriamente naquela rotina de trânsito, de estresse, eu vou ser assaltada, tem uma moto do meu lado, não vou, quebraram meu vidro, não quebraram, é uma contínua, é um estresse contínuo que não passa. Quem mora em São Paulo, você vai para lá todo mês, você sabe, né? Você também mora lá. Você tem muitas coisas incríveis e, ao mesmo tempo, uma insegurança das grandes metrópoles do planeta. Incrível também. Porque às vezes você não acredita que seja tão perigoso, e é. E aí eu voltei para São Paulo, acabou a fase do home office, eu falei, gente, sério que eu vou ter que ficar aqui? Eu tinha uma saudade do interior, de molhar minhas árvores, mesmo morando no Alto de Pinheiros, que tem muitas árvores, que é muito verde, eu estava com a saudade do Nordeste. E aí eu fui negociando com o meu vice-presidente, que era o senhor na época, e o meu presidente, a minha saída. Eu fui contar os e-mails, eu pedi para ser desligada do grupo e organizar essa saída 19 vezes. E eles falavam, não, vamos fazer o debate? Agora, não, vamos esperar passar o carnaval. E assim foram passando os anos. Os últimos 3 anos foi uma série de... Eu já sabia que não era para eu continuar, embora eu amasse, mas eu precisava de outra coisa e não sabia o que fazer. E eles pediam para eu ficar, eu ficava mais um pouquinho. Não, até você formar alguém. Não, até isso. Sempre tinha um novo propósito na empresa. Aí, quando chegou o final do ano passado, o meu CEO ia sair, eu falei, é a hora, é a deixa. Eu sou do seu, embora eu seja uma pessoa de confiança do grupo todo e do presidente, mas quando vem um novo CEO, ele quer montar a sua equipe. Então, é a hora certa de eu sair, porque esse novo CEO que chegar vai poder convidar quem ele quiser. Não, e quando eles viram, eles já tinham meio que concordado, e no dia 1º de fevereiro eu consegui... de uma forma super carinhosa, sair do grupo, deixando gente muito competente nas minhas áreas. E aí eu olhei para o mundo e falei, gente, agora é a hora do propósito. Mas o que é o propósito? Você sabe que sua alma quer fazer algo, mas é difícil, quando você já faz profissionalmente o que você ama, você já realiza seu propósito no que você ama. E eu realizava nos meus cenários, nas vinhetas, nas criações de programa, eu já realizava o que eu gostaria. Eu já usava as cores certas, eu já usava as geometrias sagradas, as músicas que elevavam a alma, eu fazia campanhas publicitárias e motivacionais muito especiais, assim, tipo, gentileza gera gentileza no trânsito, adote um animal, tudo tinha uma pegada do bem. Gentileza viraliza, onde dava para encaixar, eu já tinha essa liberdade de usar os veículos todos de comunicação para um bem maior. Mas e aí? Eu saí, e aí eu cheguei em Bananeiras, a primeira coisa que aconteceu foi eu quebrar o pé, foi ótimo. Porque aí eu tive que ficar parada pensando, tá, e agora eu vou fazer o quê? Vou tirar um ano sabático, foram 10 anos sem férias, vou tirar um ano sabático. Mas quem é que consegue tirar um ano sabático a essa altura da vida, com uma obra acontecendo, com o mundo do jeito que anda e sendo aquariana? Rapidamente, o Edu me chamou para fazer o programa na rádio, eu falei, mas eu vou fazer o programa do quê? Aí eu lembrei que eu já tinha feito um programa chamado Lado B na televisão, na própria Band, e que era divertidíssimo, porque Lado B tem essa coisa de ser sempre o lado mais autoral. E aí comecei a brincar, só se for o lado B de Bananeiras, né, Edu? Ele falou, ótimo. Aí, tá, vou fazer. Mas até fazer o lado B, eu não estava assim, com muita vontade de fazer podcast,
por causa do cabelo, enfim, que estava crescendo, tinha ficado careca e tal. Eu resolvi fazer um programa de músicas de rezo, e que era sobre isso que a gente estava falando hoje de manhã, que é um estilo musical que me arrebatou assim, de tanta paixão e amor e identificação, que eu falei, se eu não conhecia, muita gente não deve conhecer. Então, vou fazer um programa musical sobre isso. E aqui estou, no meu ano sabático, fazendo 2 programas na Paranormal. E assim, foi meio como a gente se conheceu, né? Falar para o pessoal, eu estava conversando com o Edu, que é o produtor também do meu programa, e a gente conversando, ele deixa eu botar aqui na Paranormal para ouvir o que está tocando agora. Quando ele botou, estava tocando uma música que eu amo, que é uma música de reza que eu adoro. Aí quando começou a tocar, eu digo, ai, que delícia, deixa essa música. Aí eu comecei a cantar. Ele, você conhece? Eu digo, ai, conheço demais essa música, adoro. Aí comecei a cantar, a música até com a letra grande. E eu fiquei cantando toda feliz, ouvindo a música naquela melodia lá. Eu, ai, que delícia, tal, não sei o que, cantando. Aí ele, você tem que conhecer a Lourdes, então. O programa é dela. Eu digo, passa o telefone agora, que a gente vai conversar. Na hora ele passou, não foi? A gente bateu um papo rápido. A gente se conectou de imediato ali. Vamos marcar de conversar. Terminou evoluindo e a gente também podendo fazer essa entrevista fantástica. Que eu também, naquele momento, não sabia do seu propósito, né? Soube depois. E foi maravilhoso. E como música conecta, né? Como música conecta e como música de rezo vibra alto. Porque é uma coisa impressionante, assim. Quem entra no meu carro e está ouvindo música de rezo, ou ama ou acha esquisito. Ninguém detesta, mas assim, que música é essa? Que é isso? Meio que fica incomodado porque a vibração ela acalma, ela eleva. É uma música para a alma. E eu passei os últimos 3, 4 anos só ouvindo música de rezo. Mais até, desde que eu peguei o primeiro CA, peguei, é ótimo, porque ele não me pertence mais. Eu ia para o hospital com uma playlist de música de rezo, eu escutava música de rezo na televisão. Eu me conectei com aquilo de uma forma, é tão curativo, é tão importante assim, para a alma, porque dá uma acalentada. Eu tive muita, e ainda tenho um pouco de síndrome de pânico. Tive todos os burnouts que você pudesse sonhar, mas nem chamava disso na época, nem estava na moda, porque eu sempre trabalhei demais, workaholic no nível 220 na tomada o dia inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Televisão, Lu, pelo amor de Deus, mas você tem a que gente não para. Virando loucamente, domingo a domingo, não para. TV, eram rádios e jornal impresso, TV aberta, TV fechada, é muita coisa. E ainda eu indo para os festivais de cinema que eu nunca parei de ir. Então, não tinha, as pessoas falam, mas o feriado, que feriado? Normalmente as pessoas querem televisão quando está no feriado, e a gente está trabalhando. É o oposto, a gente aproveita os dias de feriado para fazer novos estudos, para fazer mudanças, enfim. E não tem hora. Eu dirigia áreas que, por exemplo, cenografia 24 por 24. 3 horas da manhã você vai fazer um teste de luz. Acontece alguma coisa, te liga, você vai. Também às 4h20. Não tem essa coisa de horário. Então, o burnout era enlouquecido, a síndrome de pânico também, e as músicas de rezo começaram a me acalmar. Eu colocava e dormia. Eu colocava e ouvindo, ia acalmando, a vibração é alta, e ao mesmo tempo ela te acalma. Eu falei, gente, esse negócio é bom. Levava para o hospital. E aí eu fui conhecer o Alê de Maria, que quando eu olhava nas minhas playlists, basicamente tinha Alê de Maria, Alê de Maria, Alê de Maria, Alê de Maria, Alê de Maria. Então, quem é essa pessoa, né? E aí eu fui descobrir que foi ele, a pessoa responsável por catalogar o gênero músicas de rezo. E a gente fez uma entrevista no Lado B, foi deliciosa, aliás, recomendo para quem não conhece, quer entender mais. Essa entrevista explica todo o processo. E a partir de então, eu e o Edu, música de rezo, coisa esquisita. Daqui a pouco ele, nossa, mas esse programa é bom. Não, é muito bom. Não, bem melhor deixar. Só que vamos acabar com o programa de música de rezo? Então, não vamos não. É muito bom, deixa ele aí, oba. Porque eu comecei a amar preparar as playlists com um tema, e por mim eu nem falava, só tocava a playlist e deixava lá, mas aí pediram para eu falar, então eu falo do tema alguma coisa e vamos difundir, porque o que é bom precisa ser compartilhado. Com certeza. A música de rezo, assim, até eu queria que você me esclarecesse, que eu também não tenho um grande conhecimento de música de rezo, eu simplesmente ouço e gosto.
Eu tenho também uma playlist que eu sempre estou ouvindo, quando não estou ouvindo a sua, e que algumas músicas coincidem, né, do que eu já ouço, e tem umas que são aparentemente calmas, tal, e tem umas que são mais animadinhas, mais com a batida mais intensa, até acho que remixada, não sei. Então, eu tenho filhas pequenas, às vezes eu boto sempre, né, uma música de rezo, ela, ai mãe, bota música animada, eu digo, peraí, aí eu, puf, boto a música de rezo daquelas, mais animada, aí elas, ai, bota da jiboia, bota da arara, bota da deusa, bota... Ela já sabe os nomezinhos das músicas. Então, música de aí tem rezo... as animadas também, não é aquela coisa... Tem, claro! Não, tem músicas animadíssimas. Música de rezo, na verdade, é um gênero. É como se fosse samba, bossa nova, música clássica, é um gênero musical. E o que traz esse gênero? O maestro Alês Maria me explicou. Ela sempre existiu. Tipo, Dorival Caymmi tem algumas músicas dele que podem ser classificadas como música de rezo. Bethânia tem infinitas músicas de rezo. Caetano tem, Dorival Caymmi tem, Clara Nunes basicamente só cantavam samba de rezo. Por que música de rezo, o que é? Eu falei que eram músicas ecumênicas e o Alê me explicou que não, que tem um outro nome mais legal, que seria Aliança das Egrégoras. Se a gente pegar uma música gospel, ela é uma música de rezo? É. Uma música católica é uma música de rezo? É, também. Então, música de rezo é tudo que leva a gente para Deus, ou para a deusa, ou para a forma que a gente crê e tem fé. Então, aí tem música medicina, que também é música de rezo. O Alê começou um estudo com as músicas da Barquinha e do Santo Daime. E ele nem conhecia a ayahuasca, ele teve que experimentar, consagrar a ayahuasca para entender, para fazer parte do movimento, para começar a classificar como músico aquelas músicas que tocavam lá, que são hinos geniais. E eu fui durante muito tempo da União do Vegetal e tocavam músicas durante as sessões da União do Vegetal, músicas que eram hinários e músicas que eram de cantores normais com letras lindas. E tudo ia na mesma vibração. Então, tem vibração, tem a hora da consagração que você começa a entrar dentro de si, que é uma hora mais meditativa, porque Deus está dentro de nós. Então, tem aquela hora de reconexão com o seu sagrado, e tem a hora que eles chamam de o final da borracheira, que é para sair essa sensação e você poder voltar para casa, que você tem músicas mais rápidas para você... Só que a vibração sempre é alta. A vibração energética é alta. As letras têm que falar muito de Deus e de luz e de entidades espirituais iluminadas para você escolher o caminho da luz durante a sua meditação interna. Porque a música tem o poder de te levar down, mas muito down. Quando a gente, por exemplo, levam fora, adolescente, levam fora, e aí fica escutando aquela música, que era a música do meu namorado, ai, que tristeza, ai, eu escutei essa música no meu casamento e aquilo você chora, sofre. Desliga essa música. Isso não vai te levar para nenhum lugar bom, vai te levar só para um lugar de dor. E às vezes a música em outro idioma que a pessoa às vezes não compreende e chora do mesmo jeito, né? Porque ela sente um sofrimento inexplicável. Até existe meme hoje em dia na internet, eu sofrendo por ninguém que existiu por causa da música tal. De fato, as pessoas às vezes estão naquela roedeira, né? Que chama aquele... Por quê? Gente. Nem teve ninguém, de repente, que causou esse drama todo. Tem tanto motivo real para sofrer, vai procurar um inexistente. Ah, não, melhor fazer terapia. Terapia resolve. Então, a música tem esse poder de nos elevar e de nos levar para baixo, e nos levar para a sensualidade, ou nos levar para uma coisa sagrada. Tudo é vibração, tudo é energia. Então, dependendo da energia, da luz, uma luz vermelha, uma luz mais escura, tem um poder mais mítico, mais assombroso, dependendo de como você trabalhar, mais assustador, mais terrível. Ou uma luz mais trabalhada na luz tem o poder de te levar, uma luz rosa, deixa a pele da gente linda. Então, quando você estuda a luz e cromoterapia, você sabe que a luz cura, que a luz te cria um ambiente de acordo com o que você precisa dela. A música é a mesma coisa. Você pode... filme de
trilhas desses de terror, a música já te deixa tensa, você já sabe que vai acontecer alguma coisa no filme, porque você já está preparado musicalmente para aquela cena de levar um susto. Mas também você tem a música que te eleva, te tira desse lugar bem umbralino e te leva para o céu. Você escolhe. Eu prefiro ficar mais do lado da luz o tempo inteiro, que está nas alturas. Mas quando a gente quer sofrer, a gente encontra modas bem sofríveis, bem terríveis, ou tem músicas que te fazem beber mais. Você vai para um show e aquela música, aquele som vai nos chakras básicos, te deixa mais sensualizado. Tipo, tudo é vibração. A música de rezo é uma coisa que vem, te pega com carinho e te leva para Deus. Seja lá o nome de Deus que você quiser dar. Então, tem muitos cantores normais. Ontem, no programa, por exemplo, teve uma música do Fran, que é neto do Gilberto Gil, com o Chico Chico, que ele não gosta que fale, mas ele é filho da Cássia Eller. E a música dos dois chama Árvore, que eu coloquei no programa. A música tem 2 versos. E é de uma beleza, mas é de uma beleza que minha mãe, de 81 anos, virou e falou, mas que música linda. Porque o afoxé que tem por trás é tão sublime que você entra na música e você sai dela mais forte, mais feliz. É quase um mantra. E a música de rezo tem esse propósito de pegar as pessoas e curar as pessoas. Tem alegres, tem mais meditativas, tem normais, tem mais toada, tem mais baião, tem mais nordestina, tem mais sulista. Tem vários segmentos, várias subdivisões na música de rezo, que basicamente seria a música que te eleva. É a música de rezo, que te leva para Deus. E eu acho assim, quando eu ouço, eu não sei se é só meu ouvido ou se você pode me explicar melhor, eu sinto que às vezes o tom da voz da pessoa conecta e passa uma vibração específica. Você sente uma melodia, você sente até não só na música de rezo, mas eu já fui para meditações guiadas que a voz da pessoa tinha um tom desagradável. Então você não conseguia conectar tão bem, que parecia uma coisa estranha. Eu particularmente não conseguia, não sei os outros, mas tinha pessoas que faziam meditação guiada que nem eram tão experts, mas tinha uma habilidade, eu acho que talvez um dom realmente na voz, acredito que uma vibração frequencial naquela voz, que trazia uma paz, que trazia um sentimento tão bom, só o tom da voz da pessoa, podia estar falando qualquer coisa ali, mas estava falando coisas positivas, tinha uma entonação positiva, tinha uma vibração, no meu entender, agradável, e geralmente na meditação também tem um acompanhamento musical, tinha uma musicalidade interessante no final. Nossa, era um conjunto fantástico para o fim da meditação divina. A música de rezo, eu acredito que as pessoas que cantam também, acho que existe uma coincidência, né? Ou não, né? Porque coincidência não existe. Existe uma união. Sincronicidade. Exatamente, a cronicidade da música intencional e a pessoa que vai cantar ter também uma voz que favoreça aquilo ali. Vamos lá, você é muito sensível, tudo que você falou é perfeito, é isso mesmo. Quem canta música de rezo, ela já canta com o coração, ela já canta com uma vibração de amor maior do que quem vai cantar uma música que não acredita, só por, vamos dizer assim, só comercialmente falando. Muita gente, muitos músicos, eu tenho muitos amigos músicos, artistas famosos, meso-famosos, muito famosos, e demora um tempo para o artista conseguir cantar a sua verdade. Às vezes a verdade daquela pessoa nem me agrada muito, pode agradar ele, a mãe dele, talvez o pai. Mas tem cantores que têm verdades lindas, mas não podem cantar, porque a área comercial diz que assim não, que o mercado está pedindo aquilo, que assim não vai vender show. Tem toda essa coisa que existe mesmo. Mas por isso eu gosto do nome lado B. Quando existia LP, que tinha o lado A e o lado B do disco, o disco é uma coisa velha. O lado A era. Conhece isso, a gente sabe isso aí. Né? O lado A era o lado comercial, era o que tocava na rádio. Tipo, a música lado A, a primeira música do lado A do disco e a segunda eram aquelas tipo, da novela. Era a música que ia tocar no rádio, que ia fazer sucesso. Claro que existiu menos pessoas no planeta, existiu menos cantores, menos bandas,
Era um outro momento, mas era isso. O lado B quase sempre era do lado das músicas ou proibidas ou mais autorais. Para alguns cantores, os LPs do lado B eram músicas ruins mesmo, porque ele tinha, tipo, 2 músicas boas e o resto tinha que encher linguiça. A grande maioria deixava para o lado B as músicas que poderiam ser censuradas, as músicas que eram politicamente mais difíceis. Então, o lado B era o lado autoral. Tinham gamas e variações para esse lado B. Por isso que eu gosto de falar, o lado B é o lado bom da vida, porque é o verdadeiro. E a pessoa tem direito de cantar qualquer coisa, se ela tem o dom e ela quer, mesmo que não tenha, desde que seja a sua verdade. A verdade, esses dias eu estava recebendo lista de músicas para morrer sem ouvir, porque normalmente a gente escuta, vem aquelas playlists de músicas que você não pode morrer sem ouvir. Agora não, é morra antes de ouvir, porque são muito ruins. E eu comecei a ouvir e falar, gente, que maldade com esse povo. E aqueles clipes horrorosos, as músicas péssimas. Para quem? Para mim? Para a pessoa, com certeza, ela gravou acreditando que aquilo era maravilhoso. E gosto é uma coisa muito relativa. Eu posso gostar de uma coisa, você de outra, quem está ouvindo a gente gostar de outra completamente diferente, e não tem a melhor e pior. Existe afinidade. Na minha frequência, que nem precisa ser melhor ou pior que a de ninguém, na minha frequência de rádio, vamos imaginar um rádio, um dial, lá na 7.3 toca as músicas do rezo. Na 7.5 toca sofrência. Cada um tem uma frequência. Não é melhor ou pior. Mas a gente vê muito de como um país está pelo que ela ouve. É fato que nos últimos anos parece que a nossa música ficou de duplo sentido, com mensagens mais duras, mais difíceis, mas talvez isso seja um retrato do que as comunidades, do que a vida da gente traz. Antes a gente ouvia músicas mais elegantes e tal, porque a gente não dava voz para todas as camadas da sociedade. E a vida não é cor-de-rosa em todas as camadas da sociedade. Claro que existem pessoas, vamos dizer assim, que têm uma vida que vem o amor em tudo, em todas as camadas. E que existe gente que vê coisa ruim em todas as camadas. Tem gente que a gente costuma dizer que é tão pobre, mas é tão pobre que só tem dinheiro. E tem gente que mora assim, num lugar muito simples, muito ermo, e tem um amor que você chega na casa e você fala, meu Deus, mas o que tem nesse lugar? Amor. Então, tudo é vibração. E a música atrai, cola nela a vibração semelhante. Como eu fui curando através da música de rezo, aquilo me apareceu num ritual de ayahuasca, eu pedi a playlist para a dona da casa, que estava consagrando a ayahuasca, e eu falei, meu Deus, de onde vieram essas músicas? Eu conhecia de uma playlist de 5 horas, 1 ou 2, e todas as outras não. E aí eu fui consumindo essas músicas e a minha vibração foi mudando, saindo da dor, da doença, do medo, do estresse do dia a dia da grande cidade. E eu botava assim, no meio de uma reunião, eu estava lá, botava música de rezo no ouvido e ficava participando da reunião, e minha vida foi ficando mais calma. Eu vivi isso. E aí, depois de viver isso na pele, eu queria passar para as pessoas essa experiência. Então, se a rádio dos meninos, se o Edu quer levar um conteúdo nichado para o planeta, porque uma rádio web é para o planeta, a gente tem mais audiência fora do país do que dentro. A gente vê no final do programa e ri, assim, tipo, X pessoas da Austrália, X da Alemanha, X não sei onde, e no Brasil menos. É muito engraçado. É verdade. Ele já mostrou para mim também, tem coisa do Japão. Não é uma loucura. Parece que está lá e está lá ouvindo meu programa. É muito legal. É muito legal. Mas a gente está atraindo a vibração planetária. O semelhante atrai o semelhante, não tem como. Então, eu diria que a música de rezo é uma música frequenciada e frequencial. Ponto. Você falou uma coisa que eu também tenho essa coincidência da ayahuasca, né? Eu também consagrei ayahuasca e, engraçado, eu fiz 2 vezes da ayahuasca mesmo. Rapel eu fiz mais vezes. Mas aí eu fiz a ayahuasca a primeira vez e, nossa, eu fiquei louca com as músicas. Não entendia nenhuma palavra, né? Porque é tudo música xamânica, indígena, não entendia nada que falava lá, mas
a música era lindíssima, a melodia entrava na alma, e você conectada com a força, né, da natureza, aquela coisa. Aí, engraçado, que eu vou até fazer uma autocrítica aqui, que na hora, às vezes dão uns gritinhos, né? Ui, ui, uns gritinhos assim na música, né? Quem está ouvindo, eu digo, nossa, a galera maluca, né? Dando uns gritinhos aqui. Aí, mas tudo bem, né? Eu vi a música, tal, curti o momento, tive uma experiência realmente que não dá para descrever, em algum momento, assim, umas 2 horas para falar sobre uma experiência, que é um negócio muito profundo, e a conexão, né, com o interior é um negócio muito lindo. E beleza. Aí tá, não sei o quê, depois eu fui fazer a segunda, depois de um tempo eu fui fazer a segunda consagração, daí eu acho que estava no mesmo lugar, a mesma equipe me organizando, curtindo muito a música também, até pedi a ela, nossa, tem playlist disso e tal. E o que eu achei engraçado é que estava na metade da situação lá, a música tocando, e assim, ao vivo, né? Tá o violão, plá, plá, a pessoa cantando, batendo palma, aquela voz linda, e a moça tinha uma voz maravilhosa. E aí daqui a pouco eu estava dando grito também. Entrou na sinfonia. Conectei com a galera. Também estou dando meu gritinho aqui, estou achando lindo, botando para fora a energia. Então, às vezes a gente precisa se abrir, né? Eu acredito que eu estava assim, não preconceituando, eu estava somente sem conhecimento, ignorante no assunto. Era o desconhecido. No momento que eu me deixei experienciar, eu achei um pouco estranho, mas tudo bem. Na segunda vez eu digo, gostei. Arro, exatamente. Eu digo, aqui arro o quê? Depois eu tava arro! Feliz da vida, ai, dando meus gritinhos, achando maravilhoso. E o pior é que quando eu estou ouvindo no carro, em casa, daqui a pouco alguém dá um grito no som que eu estou ouvindo na rádio, no aplicativo, que seja, eu grito junto, né? Eu estou no carro, ui! Arro! Muito do que me manteve vivo em São Paulo foi ouvir essas minhas playlists de música de reza no trânsito. Mas muito, assim, as pessoas estavam numa vibração, naquela coisa tensa, Marginal Pinheiros lotada, final de expediente, aí começa a chover, você vê que aquilo pode inundar, aí você fala, meu Deus, até eu chegar em casa, aí cai uma árvore, cai um poste de energia. Aí eu, no meu carro, linda, ouvindo música de reza e cantando e dançando, tipo assim, meu mundo era outro. E aí você percebe como você consegue fazer uma bolha e você está em outro lugar. E que você falou de vibração de atração, né? A gente fazendo um programa numa rádio, uma pessoa de um lugar completamente distante, que não conhece a gente, passa a ouvir por conexão, por frequência. Eu em São Paulo só ando de Uber, né? Todo mês eu vou, passo uma semana trabalhando no consultório lá e eu sempre, o tempo todo ando de Uber. Aí simplesmente todo Uber quase que eu ando tem alguma coisa espiritual, energética, é impressionante. Então, uma vez eu entrei no Uber, o cara estava ouvindo mantra. Uau! Aí eu entrei, você está ouvindo mantra? Aí ele, desculpa, eu lhe incomodo. Eu digo, não, querido, aumente, adorei. Aí ele, a senhora gosta? Eu digo, adoro, pode aumentar. Aí ele aumentou, eu digo, que delícia, deixa esse mantra maravilhoso para a gente pegar esse trânsito horrível, tá tudo lindo aqui dentro do carro. Então, a energia é outra. Aí, incrível como eu praticamente só pego Uber, é muito raro eu pegar um Uber mal-humorado ou grosseiro, muito difícil. Eu pego muito, né, que me movimento bastante, é reunião, é consultório, é casa, pego umas 5 vezes por dia, pelo menos, o Uber. E geralmente, assim, e eu sou mal propagadora, né, de coisas energéticas espirituais. Eu falo da rádio, eu falo do programa dos meninos, do Paranormal Experience, falo do Paranormal Plus, agora falo do Desperta da Saúde, Saúde Desperta, e fico falando de tudo assim, de energia. Às vezes vem alguma pessoa de uma religiosidade muito intensa, aí a gente bate um papo super bonito, honesto, e assim, respeitando as diferenças e engrandecendo o fim, o propósito final, que é felicidade, energia positiva, conexão com o divino, no final tudo meio que a mesma coisa, né? E na real, esses dias eu estava falando com uma amiga minha, né, Juju, a minha montadora, que é muito minha amiga, e é engraçado que eu gravo em Bananeiras e ela fica em Curitiba, e normalmente o nosso entrevistado está em algum lugar do planeta. E vai para o ar, sai por São Paulo, que o Du coloca por lá, enfim, é muito... A internet bem utilizada é muito bacana. A Juju, ela é cristã de uma igreja bastante severa, assim, até, mas ela tem uma cabeça bem aberta, ela e o marido. E aí eu falando de orixás, não sei o que, ela,
Lu, a única coisa que eu acho esquisita é quando você fala de reencarnação, porque a gente não acredita em reencarnação. Falei, Juju, tá tudo certo se eu não acreditar, contanto que isso não te incomode a ponto de você ficar mal. Ela falou, não, eu só acho estranho. Eu falei, vamos fazer só um exercício. Para você, o objetivo de tudo é Deus. Aí ela, claro. Ninguém vai a Deus senão por Cristo Jesus, de acordo com os cristãos, certo? Certo. Se Deus criou o mundo, todas as religiões, todas as crenças, todos os credos que existem no mundo são de quem? Não entendi. De Deus. Não existe nada neste planeta que não seja de Deus. Tudo é de Deus. Numa menor escala de consciência, numa maior escala de consciência, todas as religiões são importantes. Elas funcionam como se fosse um credo cultural e também uma linguagem. Tipo, é mais fácil você ir para a África falando africano. É mais fácil ir para os Estados Unidos falando inglês. É mais fácil chegar no Brasil e falar português. Então, se a gente imaginar as religiões como línguas, e o resto é cultural, é onde a pessoa cresceu, é o meio que ela vive, é o que ela recebeu. Poucas as pessoas rompem essas coisas familiares e vão em busca de algo. Essas são tidas como as ovelhas negras das famílias, que na verdade vêm curar as famílias através de situações sistêmicas que ela não acredita mais. Mas isso também é um outro papo. Então, não existe uma religião certa ou errada, porque todas são de Deus. Umas podem chegar mais rápido, outras podem demorar mais, mas todos os caminhos levam ao Pai, ou à Mãe, ou ao Filho, ou ao Espírito Santo. Se a gente for analisar, Saint Germain já foi José, pai de Cristo. Cristo também é conhecido como Sananda. Não tem como escapar de tudo é Deus. E Deus é tudo e todos somos um. Então, eu torço para um time hoje eu jogo numa empresa, amanhã eu estou em outra, mas a gente está trabalhando para o bem comum. É tudo uma coisa só, e as pessoas tendem a rotular, a colocar nomes diferentes, a querer provar que o meu time é melhor que o seu, a minha igreja é que tem a verdade, a sua não, enquanto tudo é uma grande formação de um quebra-cabeça. Se a gente olhar, cada um tem uma parte da verdade. E quando a gente abre pelo amor, todas as peças se conectam. Então, se a gente conseguisse só lembrar que a chave é o amor, o não julgamento e o perdão, o que eu sei somado ao que você sabe nos leva mais longe. Com quem está nos ouvindo, o que ele sabe pode nos ensinar mais alguma coisa. Ninguém tem todas as respostas e ninguém tem a verdade absoluta, porque todos nós estamos aqui numa experiência de sermos fragmentos de Deus, para termos todas as experiências possíveis, para depois nos somarmos e ver o que a gente aprendeu. Mas até a gente lembrar disso, ficam os dogmas, ficam os julgamentos, ficam os fanatismos, ficam essas coisas que fazem parte do processo também. É uma questão muito de ego também, né? A pessoa enche o peito e é aquilo e acabou. Não, e ao mesmo tempo também, até na evolução espiritual, eu vejo muito ego, as pessoas, não porque eu sou não sei o quê, eu sou médium tal, eu faço sei lá o quê, eu sou reikiano, eu tenho poder, não sei das quantas. Às vezes, em geral, graças a Deus, as pessoas que eu conheço... Fuja. As pessoas Se que a eu pessoa conheço... se sente assim, fuja. Posso te dizer, fuja. Se a pessoa tem um ego espiritual, foge. E assim, as pessoas que eu conheço, eu tenho assim, por coincidência ou não, né? Que não tem coincidência, eu tenho muitos pacientes, assim, não assim, médiuns. Eu tenho muito paciente que é médio, que é espiritualizado tal, e tem uns pacientes assim, médiuns daqueles top da galáxia, que nossa, eu amo, amo, amo. E eles são de humildade, de uma caridade, de um coração, que eu digo, gente, isso é que é admirável de ver, porque são pessoas que têm um poder, uma habilidade mediúnica absurda, coisas que eu vi, que eu sei, que são absurdamente reais e gritantes, assim, eu digo, meu Deus, uma pessoa com esse poder, habilidade, é de humildade, é de simplicidade, é de um coração divino. Enquanto tem pessoas que fazem uma bobagemzinha, não, porque eu tenho uma premonição, ou eu faço o rei, que já se acha o máximo diante da Matrix. E eu digo, gente, e você é uma pessoa que eu acho que
no mundo, vamos dizer, Matrix, é uma pessoa fantástica de poder falar sobre isso, porque você estava na posição de ter um ego gigantesco, né? Você poderia ter um ego gigantesco, e você é de uma simplicidade, de uma tranquilidade, de uma consciência do mundo do todo maravilhosa. Eu fico muito feliz de ver uma pessoa assim como você, e você poder falar isso para todo mundo, que as pessoas, é como você falou, você estava numa posição que não tem nem como subir mais, estava no topo, 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 e mesmo assim você tranquila, serena, consciente que é seu processo, que não significa que você é melhor ou pior que ninguém, é o seu momento, né? Mesma coisa, a pessoa, estou na espiritualidade e tal, mas é o seu momento, você não está melhor que o outro, você está no momento que é para você estar, né? A pessoa que, vamos dizer, é mais simples, tem menos conhecimento, ela está no momento que ela tem que estar, né? A gente pode optar pela evolução, mas se você não optar, tudo bem, você está no momento que é o seu momento de escolha, e você conseguir quebrar, não digo quebrar, não sei, ou transmutar esse momento que você vivia de uma posição que poderia ter um ego super inflado, e você passar a escolher uma vida tão mais tranquila, com tanto mais serenidade, com mais amor no coração e paz, é uma coisa muito linda de compartilhar. Eu estava pensando sobre isso quando falou, vamos dar uma entrevista e tal. Eu falei, mas eu vou falar sobre o quê? Eu dava muita entrevista na televisão, mas agora, vou falar sobre o quê? E aí eu acho realmente que as pessoas dividirem os seus propósitos de vida é uma coisa muito importante. Eu lembro que há muitos anos atrás eu li uma matéria, acho que numa revista Cláudia, aquelas que você chegava em algum lugar e tinha, que você fazia de conta que você não comprava, mas quando você via, você lia. A Cláudia tinha matérias ótimas, inclusive, sempre teve. E eu li uma matéria de alguém que era super workaholic também, e de repente ficou doente, adoeceu, largou tudo e foi fazer boneca de pano com a mãe. Naquele dia eu tive uma vontade eu até lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, a senhora sabe fazer tipo boneca de pano? Ela falou, por que pergunta? Eu falei, não, não. Aí contei a história, a gente riu e tal. Eu falei, não, me deu uma vontade de fazer a mesma coisa. Eu nem sempre fui assim tão calma. Se alguém que me conhece há mais tempo assistisse, eu falar, nunca foi. Não, eu era a executiva pilhada de metas, eu tinha cheguei a ter 8 áreas só no grupo que eu dirigia. Então, era muita gente, eram muitos cortes, uma época difícil, a gente enfrentou pandemia, muitos programas, egos de apresentadores infladíssimos, menos, de patrocinadores, às vezes, que são infladíssimos também, e menos, de diretores também. Não, eu nem sempre fui tão calma, porque eu queria o melhor para todo mundo, e às vezes as pessoas interpretam isso de uma forma errada, e eu mesma também. Mas todas as pessoas geniais que eu conheci na vida, e eu conheci pessoas geniais, assim, eu tive a sorte de, com muita pouca idade, uns 13 para 14 anos, conhecer o Chico Xavier. A mãe de um amigo que eu amava profundamente, meu melhor amigo, levou a gente para uma excursão. Ela era espírita kardecista, a minha família não era espírita kardecista, mas ela me convidou e eu queria tanto saber mais sobre espiritualidade que eu fui. Minha mãe deixou, porque era com a tia, e aí eu fui até Uberaba. E eu estava lá, a gente passou por vários lugares incríveis que Chico ajudava no meio do caminho, foi deixando plásticos, eu nunca esqueço, a gente foi num ônibus, nessa excursão organizada por ela, com várias pessoas incríveis, ia deixando plásticos em vários lugares, e eu não entendia muito o que era aquilo, porque eu tenho 53 anos, a gente está falando de 40 anos atrás. E aí eu lembro que a gente chegou na casa do Chico, já no centro, ele estava psicografando, tinham pessoas com ele na mesa, e eu não quis ir para frente, como todo mundo chegou cedo e foi para frente. Eu fiquei lá fora, porque eu estava realmente cansada da viagem, era muito nova, e era uma puxada, assim, e eu enjoava muito estrada naquela época. E aí eu demorei para entrar, para me refazer. Quando eu entrei, estavam gritando, assim, chamando alto, Marinha, Marinha, José de Alencar Alvarenga Dias, Marinha. Eu falei, mas esse é o nome da minha avó e do meu avô. Aí eu fiquei olhando, aí essa minha tia, mãe do Marcelo, veio e falou, Lu, é o nome dos seus avós, é para você a psicografia. Aí eu fui indo, ela foi comigo até a frente e eu cheguei até o Chico. Eu recebi uma psicografia da mão dele.
Quando eu cheguei, eu olhei para ele, eu sabia o tamanho, a importância do Chico Xavier. Eu era pequena, mas não era boba, eu sempre fui bem precoce. Quando eu cheguei perto dele, aquilo era só amor. Ele estava com a mãozinha assim, escrevendo, e ele parou, e ficou parado segurando a minha carta. Eu demorei, porque era um lugar que para mim, que era pequeno, era grande. Quando eu cheguei, ele falou, fez boa viagem? Aí eu fiz, o enjoo vai passar. E eu estava super enjoada, eu falei, vai, é só eu ficar quietinha. Ele falou, leve para sua avó, Marinha. E abri um sorriso. E aquilo era só amor. E aí eu voltei, e quando eu abri a carta, e eu abri, ele veio um susto, porque era a letra do meu avô. E meu avô era poeta, então ele escrevia muitas poesias à mão para gente. E era a letra do meu avô e era a assinatura do meu avô. E a minha avó era católica fervorosa, assim, né? E eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, eu entreguei a carta para minha mãe, para meus tios, para minha avó, e as coisas que estavam na carta, só o meu avô conseguiria ter escrito e só a minha avó entenderia. Então, aquilo, tipo, todo mundo ficou em choque e eu comecei a viver alguns fenômenos espiritualistas, mas o maior fenômeno foi ver que aquele homem, que era, tipo, a coisa mais pura que eu conheci na Terra, encarnado até aquele momento, era a pessoa mais simples que eu conheci também. Então, a vida foi muito generosa comigo nessa coisa de conhecer e fazer amigos importantes. Eu tive a sorte de ter Dona Zélia Gattai como minha madrinha, porque ela quis, Dulcinha, irmã carnal de irmã Dulce, como minha avó, porque ela quis ser minha avó. Coisas que parecem bobagem, mas são verdade. E as pessoas às vezes achavam que era mentira, depois, nossa, é verdade. Porque eu vivi uma época muito boa da televisão e transitei por todas essas e outras tantas pessoas, Brenan, enfim. E quanto mais eu convivia com pessoas mais geniais, mais eu percebia que o que elas tinham em comum era a simplicidade. Quanto mais alta a pessoa, mais iluminada, mais simples ela era. Então, eu sempre tive um pouco de preguiça de gente muito egóica, de gente que se mostra muito. Eu sempre tive um pouco de dó também. E tem uma coisa que eu aprendi com minha mãe, eu falo muito da minha mãe, porque ela é muito importante para mim. Mas que era assim, eu nunca usei salto, porque eu achava desconfortável, porque minha mãe não gostava de salto. Ela já era alta e dizia que salto alto é para gente baixinha que é inseguro e usa salto para conseguir se colocar na vida. E todas as minhas primas usavam saltos altíssimos e eu não via minha mãe usar, também não usava. Aí passaram uns anos, eu quebrei a coluna e não podia usar mesmo, e continuei não usando a vida fora. E aí, ao longo da vida, no auge de várias situações em que eu era a pessoa que as pessoas precisavam procurar ou falar, as pessoas meio que se decepcionavam quando chegavam até mim, porque elas me encontravam nas reuniões ou de tênis, ou de croque, às vezes, se eu tivesse com vontade, qualquer coisa, assim, tipo, que fosse confortável. Aí o brinco podia ser Prada, podia ser Bill, mas era uma coisa confortável. Mas e não entendiam. E à medida que eu fui ficando mais segura na vida, eu fui ficando mais simples, e mais simples, e mais simples, porque eu sabia que eu não sabia nada. E quanto mais pessoas geniais eu conhecia, eu percebia que mais simples elas eram, porque elas sabiam que elas ainda tinham muito para aprender. Uma vez eu estava com o Francisco Brenan, e ele estava me mostrando o Jardim de Burle Marx lá na Várzea, e aí ele começou a contar que aquele jardim que o Burle Marx fez, ele estava fazendo mais 2 salas, que ele ia fazer mais 2 auditórios. Aí eu lembro que eu perguntei, peraí, com quantos anos você está agora? Eu estou com 92. Mas, então, ele tinha planos com 92 anos. Aí eu falei, cara, uau, 92 anos ele ainda tem planos do negócio que vai ficar pronto daqui a 10. É aquela história, se você vai plantar uma oliveira que você sabe que vai ser colhida daqui a 25 anos, você não vai estar mais vivo, você entendeu tudo. É o que a gente vai deixar para as próximas gerações, é o que a gente fez com a nossa vida. Então eu fui aprendendo, e aí a história do salto era isso, à medida que eu via as pessoas de salto, eu lembro que uma vez veio uma menina transferida de uma outra cidade para a emissora, e todo mundo, ela é brilhante, e ela era muito pequenininha.
brilhante, mas bem pequenininha. E aí ela chegou, o sapato de salto era uma coisa que era difícil de eu imaginar a pessoa conseguir ficar em cima. Eu falei, isso não está desconfortável? Porque aqui na TV você vai ter que subir, descer, tanta coisa. Não, está desconfortável, mas eu não posso dar um estado de salto. Eu falei, pode sim, pode. Você pode usar sandália baixa, você pode usar anabela, você pode usar tênis. Não é o que você usa que vai te dizer, vai dizer para ninguém quem você é quem você é. E aí, no começo, ela não entendeu muito. Esses dias eu vi ela fazendo uma postagem no LinkedIn, eu fiquei tão feliz, porque ela estava, o poder de um tênis branco. Ela tinha entendido. Recado foi dado e absorvido. Demorou 3 anos para absorver, mas ela entendeu que o que eu estava falando não era maldade, porque as pessoas às vezes interpretam mal, era tipo, meu, sai desse salto, você não precisa estar desconfortável numa posição que lhe cabe. E eu acho que cada dia eu quero estar mais e mais e mais simples. Às vezes eu saio de casa de qualquer forma, minha mãe fala, pelo amor de Deus, se arruma um pouco melhor. Eu, para quê? Eu estou numa obra. Estou indo no... Para quê? Não, mas... Ah, tá, as roupas estão com saudade de dar uma passeada? Então tá, de vez em quando eu até pego uma roupinha que está na mala, que eu ainda não tirei da mala, e levo uma roupinha melhor para passear, porque a bichinha está carente. Mas fora isso, não é a roupa que define a gente. Não é o sapato nem a altura. Quanto mais alta era a pessoa, eu conhecia a alma da pessoa, era mais simples. Então, se tem uma coisa que eu quero é cada dia ser mais e mais simples, como todas as pessoas que eu admiro são. E de gente prepotente e arrogância, hoje em dia eu tenho um dó. Eu olho e falo, ai, tadinha, tem tanta mágoa aí para superar. E sobre a espiritualidade que você estava falando, a pessoa que é médium, de repente já se acha, fuja. Se a pessoa é médium, se acha, fuja, porque ela pode realmente canalizar alguma coisa do lado escuro da força e te trazer os traumas dela para você. Porque se a pessoa é médium de verdade, ela sabe que aquilo é um dom, que ela tem uma missão para realizar. E se essa lição não for missão, e é uma lição também, não for para o bem, ela vai pagar caro e vai interferir diretamente no karma de muitas pessoas. E vai ficar presa a essa roda de samsara por éons, aqui ou em outros planetas. Então, foge do médium que cobra caro, foge do médium que qualquer coisa quer fazer um curso e vender por milhões, foge da pessoa que se acha melhor do que você e que quer corrigir a sua vida, porque são os primeiros passos de que ela precisa corrigir a dela. E assim, das pessoas que eu passei a vi, conheci e tal, que tem alguma mediunidade e que tem ego, geralmente são uma mediunidade até bem fraquinha, assim, sabe? Porque as pessoas que não têm nem nenhuma mediunidade ostensiva, vamos dizer, porque todo mundo é médium, né? Mas vamos dizer, a pessoa que não tem mediunidade ostensiva, aí qualquer bobagem que tem, não, porque eu faço. Cara, eu conheço tanta gente que faz 300 coisas muito melhor que você, muito mais avançada. Para que esse ego? Pode, sabe? Aí eu já fico meio assim. Então, a história do propósito é linda, você falar e mostrar como é um passo a passo. Né? No meu caso, por exemplo, eu continuo no meu consultório, devo continuar ainda um bom tempo, talvez para sempre, né? Atendendo os pacientes, fazendo o que eu faço, que eu adoro, que eu amo, mas eu sentia uma inquietude que eu não sabia explicar o que era. Eu falo pelos cotovelos, que você já sabe, né? Falo muito, então eu adoro falar, do cara. Meu pai dizia que eu escolhi a profissão perfeita de dentista, né? Porque o paciente fica calado lá com a boca aberta e eu fico falando a consulta toda. Sozinha lá falando. Aí eu digo, pô, agora escolhi uma segunda profissão também, que é só ficar falando aqui no podcast, conversando. Perfeita. Né? Acho que é uma coisa muito orgânica minha. Então, eu tinha essa inquietude de alguma coisa, quando veio a ideia do programa de despertar, eu digo, nossa, isso para mim abriu meu coração, porque eu acredito que eu estou cada vez mais perto do meu propósito, que é acordar as pessoas e mostrar um mundo que existe, recursos que existem na nossa frente, assim, escancarados, a gente não enxerga. Então, pessoas como você, que conseguiu esse passo a passo, mostrar que não precisa ser, pá, virou a página, não precisa ser assim, gritando. Pode ser devagar e a coisa, quando for para acontecer, vai acontecer. E tem uma coisa que é mais legal ainda. Floresça onde Deus te plantou. Durante muitos anos, eu queria fazer alguma coisa. Eu tinha o ego de achar que eu podia fazer alguma coisa pela
por todo mundo, assim, pelo mundo. Eu era pequena e perguntava, você lembra qual é a minha missão? Você lembra qual é a minha missão? As pessoas olhavam. E eu tinha essa busca de qual é o meu propósito. Não era propósito na época a palavra, era qual é a minha missão. Eu vivi em busca dessa minha missão, enquanto isso eu fui trabalhando no audiovisual. Aí chegou uma hora que eu não sabia qual era a minha missão, eu resolvi trabalhar o que eu achava que era o correto, o bom, o belo e o justo dentro da TV, do cinema e da publicidade. E fui tentando fazer essas coisas em todas as áreas que eu atuava. Vamos reciclar aqui, vamos reutilizar ali, vamos deixar um propósito bom aqui, vamos ensinar dessa forma. E fui fazendo o que dava até chegar esse momento do propósito. Quando meu coração estava dizendo, Deus, você bateu no teto, daqui para frente é só ego, não tem mais o que viver, eu falei, tá, eu vou fazer o quê? Qual é o meu propósito? Porque tá, pedi para sair agora. Ah, eu vou fazer 2 programas na rádio. Eu pensei, não, isso é o meu propósito? Não, é uma parte dele. O meu propósito tinha a ver em voltar para casa, em estar com a minha mãe. Meu propósito tinha a ver com cuidar mais dos bichos que eu queria. O meu propósito tinha a ver com os sonhos que eu tinha quando criança, que eram os mais simples, de morar no interior, de ter uma casa cheia de bicho, de ser uma casa de afeto para os meus amigos quando eles chegassem, de poder ter tempo de dar atenção, de dar carinho. Aí virei guardiã do cacau, eu vou escrever mais um livro. Então, eu estou descobrindo o meu propósito enquanto eu estou vivendo. Eu sabia que ali não era mais, mas eu ainda não sei exatamente qual é e me permiti descobrindo no caminhar. Perfeito sua colocação. Eu sinto a mesma coisa, assim, que quando você começa a se permitir fazer algo diferente que te faz bem, as coisas vão acontecendo organicamente, né? Vai um telefonema, uma ligação, um encontro pessoal aleatório e a coisa vai fluindo. Lu, estou muito feliz, quero te agradecer. A gente tem muita coisa para conversar, a gente pode marcar outro programa só para falar outros temas, a parte mais musical de maneira mais profunda também, mas eu amei saber a sua vivência, de viver o seu propósito e estar nessa evolução incrível. Quero que você deixe aqui o seu contato, o seu programa, onde as pessoas podem te achar para assistir você. Tá, obrigada, Guta. Eu estou muito feliz de estar falando com você. Talvez seja esse o meu propósito, contar a minha simples história. Pode motivar alguém a encontrar o seu próprio caminho. A gente tem 2 programas, que sou eu, a Juju e o Edu, na Paranormal Ponto Plus. Eu gosto de falar Ponto Plus, porque eu sou bem Ariano Suassuna. Essa coisa de Ponto Plus eu acho muito metida. Ai, acho um porre. E eu brigo com o Edu por causa disso. Mas Paranormal Ponto Plus, a gente tem o lado B, que vai ao ar aos sábados, às 21 horas, e o Canto do Coração, que é o programa de música de rezo, vai ao ar toda quarta, às 19h30. A gente tem, todos os programas ficam tanto na rádio, no arquivo da rádio, como no canal no YouTube, Lado B de Luciana Dias. Eu brinco que o meu lado B são os programas e eu estou morando em Bananeiras, que é com B também. E o meu @ é ludiask. Perfeito, Lu. Muito obrigada. Estou muito feliz de receber você aqui. E teremos mais programas. Beijo grande. Beijo. Até a próxima.